Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos, mas eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje muito importante e vai falar muito do mundo que estamos vivendo hoje, já uma repetição de fatos antigos. Vamos falar do título: Ele era digno, mesmo no meio de indignos. Ele era digno, mesmo no meio de indignos. Vamos falar desse assunto hoje no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela pessoa que assiste esse vídeo. Derrama a tua graça, a tua paz, o teu amor na minha vida e na vida dela. Agora, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus. E também estenda essa bênção, Deus, para os familiares dela. Que este seja um dia de vitória, que esta palavra seja uma palavra de vitória e de motivação, para que nós possamos sobreviver, possamos desempenhar a vontade do Senhor nas nossas vidas, neste mundo, mesmo estando, Deus, no meio dos indignos, que nós possamos ser dignos de exercer a vontade do Senhor e das bênçãos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Assim oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que está em primeiro livro de Samuel, o capítulo 2, o versículo 11, 12, 17 e 18, e a parte A do versículo 22. Ele era digno, mesmo no meio de indignos. Vamos ler então. Capítulo 2, versículo 11, é como terminamos a meditação passada, que diz assim: E Eucana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote, ou o pequeno Samuel começou sendo um atendente ali junto com Eli, o sacerdote, né, no tabernáculo, e Eucana foi com Ana para casa em Ramá. Versículo 12 diz: Ora, os filhos de Eli eram maus, eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. Esta palavra conhecia aí significa intimidade ou relacionamento. É o de conhecer, como um homem conhece uma mulher, tendo relação sexual com ela, se tornando íntimo da mulher. Assim se aplica esta palavra conhecia. Eles não tinham intimidade, não tinham um relacionamento saudável, nunca tiveram um relacionamento saudável com Deus, os filhos de Eli, né? E o versículo 17 diz assim: Por isso o pecado dos moços ou desses sacerdotes filhos de Eli era muito grande diante do Senhor, pois os homens ou esses sacerdotes abominavam a oferta do Senhor, eles pervertiam os sacrifícios que eram para ser feitos para o Senhor. O versículo 18 diz assim: Porém Samuel ministrava ou atendia diante do Senhor sendo criança, cingindo com um éfode de linho ou uma estola, né, de linho, uma estola sacerdotal de linho, uma pequena estola. Samuel se vestia dela e ela era feita de linho. Era a mesma que se vestiu o rei Davi quando dançou diante da arca, quando a arca estava sendo retornada a Jerusalém. Olha que interessante o relacionamento dos dois. E o versículo, então, parte A do versículo 22, diz assim: Ora, Eli era muito velho. Então, o que quer dizer o versículo 22 é que Eli se tornou muito velho, ou ficou muito velho. Bom, vamos traçar esse assunto, porque nós terminamos com a mensagem de primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós terminamos até a parte, né, do versículo 11, com o título Foi assim que ela se tornou a boca de Deus. Foi quando Ana foi tomada, né, na sua oração, falando ali do passado, do presente e da eternidade, né, do futuro, que é a eternidade. Ela falou tudo isso em uma oração profética. Então, eles voltam para Ramá. O filho Samuel fica ali então, como ela prometera ao Senhor, ali servindo de atendente do sacerdote Eli.
E ela, de ano em ano, vai então com Eucana para sacrificar a Deus. E a Bíblia diz que neste período que ela ia de ano em ano para sacrificar ali a Deus com o seu esposo Eucana, ali estava então Eli, os seus filhos e Samuel, e ela fazia todo ano uma túnica de linho e levava, né, de ano em ano para o seu filho Samuel, que estava ali atendendo diante de Eli. Acredito que se passaram alguns anos fazendo isso. Só que nesse alguns anos, como Ana tinha feito uma oração profética e nesta atitude dela de entregar o filho ali, né, como o seu único filho ao Senhor, como fizera Abraão, e Deus não aceitou que ele matasse o filho, o que ocorre é que Ana também o fez. Né? E neste caso lá de Abraão, Deus prometeu a Abraão uma descendência grande. Ana fazendo o mesmo ato também, deixando Samuel ali, como ela votara ao Senhor, como ela prometera, ela também estava entrando debaixo da bênção de Abraão. E nesse ir e vir ali, né, fazendo os sacrifícios ao Senhor ali, levando um presente para o filho crescendo, um belo dia o sacerdote Eli observa que ela entregou Samuel, mas que ela não tinha mais filhos. E este sacerdote, então, mais uma vez, é tomado agora para profetizar na vida de Eucana, dizendo que esta mulher, que depois de ter tido a atitude linda de entregar o único filho que tinha, que ela te dê descendentes. A Bíblia diz então que Eucana pega essa bênção, Ana pega essa bênção, voltam para casa, e a Bíblia então registra que Ana teve 3 filhos e 2 filhas, no total de 5 depois de Samuel. O que acontece é que continua-se as coisas, né, ocorrendo ali no tabernáculo. Então vemos um caso aí neste tabernáculo que, olhando o outro lado da história, vemos ali 2 filhos de Eli que nunca tiveram intimidade com o Senhor, mas eram sacerdotes. Nunca tiveram um relacionamento puro com o Senhor, mas eram sacerdotes. Vemos que Eli foi deixando o tempo passar, Samuel foi crescendo no meio deles, por isso o título da nossa mensagem era: ele era digno mesmo no meio de indignos. O que acontece é que Samuel via isso aí, mas Deus cuidava de Samuel. Acredito também, a Bíblia não relata isso, que Ana também, ao ir ali com Eucana para sacrificar, via ali a maldade dos filhos de Eli. Quando eles tomavam a carne, né, que era para ser sacrificada ali, a gordura a Deus, e eles só terem a porção da carne que fosse queimada ou que fosse ali passada pelo fogo, mas eles queriam a carne crua com a gordura e tudo. Então, eles não permitiam que o povo sacrificasse a Deus como fora ordenado lá na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, nas ordenanças, nas regras que Deus deu para Moisés. Um outro fato interessante que aconteceu com os filhos de Eli, e vocês vão ver a história mudar muito, é que nos dias de Moisés havia umas senhoras, umas mulheres, que serviam ali ministrando na porta da tenda. Essas mulheres eram devotas realmente ao Senhor Deus, eram mulheres dedicadas ao Senhor Deus. E nos dias de Moisés, elas doaram seus espelhos, que era uma coisa de objeto de muito valor na época, doaram seus espelhos para tirar dos espelhos o bronze e fazer a pia de bronze que ficava no tabernáculo. O que acontece? Essa pia de bronze servia para o sacerdote lavar as mãos, se purificarem antes de ministrarem ao Senhor. Olha que linda essas mulheres devotas tendo feito isso, as mulheres que serviam na porta da tenda. Mas agora, na mudança da história, você vai ver os filhos de Eli, além de tirarem a porção que tocava a Deus, que era a gordura que seria queimada a Deus, eles não permitiam que isso era feito, muito pelo contrário, forçadamente tomava a carne daqueles que sacrificavam e se engordavam desta carne. E Eli era beneficiado com isso também. Eli
envelheceu vendo os filhos praticar essas coisas e só tenta fazer alguma coisa quando a reclamação foi geral. Mas eu acredito que Ana via isso com Eucana. E acredito que Ana sabia em que mãos estava o filho Samuel. Mas eu acredito que Ana pagava um preço de oração, que Ana intercedia pelo seu filho, que Ana entregava o seu filho a Deus, dizendo: Senhor, não permita que ele se corrompa, Senhor, mesmo estando no meio de indignos, que meu filho seja digno. E a Bíblia diz que Samuel, então, o pequeno Samuel, foi crescendo. E eu penso que a mãe, ao visitar uma vez por ano, não via nele nada de deturpação. Pelo contrário, via a graça de Deus. E a Bíblia diz que ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento. Olha o paralelo dele com Jesus. Ele crescia na graça diante de Deus e diante dos homens. Que maravilha é saber que mesmo diante de tanta corrupção, de tanta maldade. E eu não terminei de citar, agora, aquelas mulheres que eram devotas ali na porta da tenda nos dias de Moisés, existem as mesmas, ou semelhante a elas, mulheres agora que servem também ali na porta do tabernáculo, perto do tabernáculo. E o que fazia? Os filhos de Eli, na época, o sacerdote lavava as mãos para ministrar ao Senhor. Agora, esses filhos de Eli lavam as mãos nas mulheres. Eles querem ter relação com ela e têm relações com ela. A Bíblia não especifica se elas tinham com eles relações forçadas ou espontâneas, mas eram servidoras da porta da tenda. Quanta corrupção, quanta devassidão, quanta imoralidade. E isto foi se agravando no passar dos dias. Os filhos de Eli, a Bíblia os considera como depravados, como corruptos, como imorais, ladrões, pessoas que não ofereciam um sacrifício exato a Deus, não prestavam um culto real a Deus, foram se afastando e afastando e afastando, se lançando cada dia mais na corrupção. É por isso que Malaquias registra uma repreensão grande contra os sacerdotes que estava pervertendo as leis de Deus, levando o povo a pecar. Olha que diferença. Mas os pregadores usam Malaquias para ameaçar o povo, para humilhar o povo, para dizer você tem que trazer. Só que Malaquias não está falando do povo propriamente, como aí nos dias de Eucana, o povo levava o sacrifício, nos dias de Eli, levava o sacrifício sim até o tabernáculo, mas os sacerdotes corruptos detonavam tudo, comiam tudo, usurpavam aquilo que pertencia a Deus e ainda humilhava os sacrificadores. Agora, vem eles também se lançando na imoralidade. E a Bíblia fala de tanta corrupção, o pecado agravante, que a Bíblia chega a dizer, o pecado desses moços foi muito alto. Foi tão alto que Deus decidiu mudar a história. Mas vemos 3 histórias aí. A história de uma mulher abençoada que fez um voto e que devolveu o filho do voto ao Senhor. A história de um Samuel que vai crescendo na graça, vai se tornando, talvez entre esse período aí, já passasse mais de 8, né? Se ele foi entregue com 3, 8, 10, 11, 12 anos, talvez Samuel já estivesse agora, nesse período que Ana teve os 5 filhos, já com seus 16 anos, possivelmente. E vendo aquilo acontecer, mas a Bíblia diz que ele não se corrompia, ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento. Eu quero lembrar a você de uma coisa, esta palavra dignidade segue a vida de Cristo. Esta palavra dignidade segue o ministério de Cristo. Esta palavra dignidade segue na doutrina dos apóstolos. Esta palavra dignidade atravessou a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de João. E quando você vai ver lá no Apocalipse esta palavra dignidade, a Bíblia diz que Jesus só abriu o livro porque ele foi achado digno.
Por isso o título da nossa mensagem é: ele era digno, mesmo no meio de indignos. Hoje nós temos desculpas para todas as coisas. Hoje, às vezes, nós vemos sacerdotes, pastores, líderes se corrompendo a cada dia mais. Primeiro, eles começam a olhar o seu prazer próprio, o prazer próprio da sua família, a morar em mansões, a dirigir os carros mais caros, a andar por cima, né? A voar alto, e chamam isso de bênção de Deus. Talvez os filhos de Eli também estivessem ali dizendo gozar das bênçãos de Deus. Eles podem comer o melhor, nem para Deus precisam dar nada, devolver nada para Deus ou sacrificar nada a Deus, porque Deus se agradou da vida deles. Por isso eles têm essa vida aí abastada, farta. Mas será mesmo? E nós vemos tudo isso acontecer, e às vezes nós nos envolvemos nisso aí. Nós nos envolvemos nessa corrupção, porque você acha o seu pastor agradável, e mesmo ele fazendo coisa errada, você se lança no ministério com ele, você aceita tudo o que ele faz, e ele, para te agradar mais, ele te coloca junto no ministério com ele te faz um pastor. Um dia desse eu estava olhando aí a ordenação de mais 3 pastores em tal lugar, e eu fico assustado com isso. Será que esses pastores foram mesmo chamados por Deus para serem dignos entre os indignos? Você e eu precisamos fazer a diferença. Você e eu precisamos olhar não para a vida de Eli, que era o sacerdote sobre os seus filhos ali, não para a vida dos filhos de Eli, que eram corruptos, devassos, imorais. Mas nós devemos olhar para Cristo e colocar na nossa mente e coração que Ele conta conosco neste mundo de indignos. Devemos aprender a tomar a posição, se necessário, repreender os indignos e dizer: eu não vou repetir a tua cena, eu não vou andar no teu caminho, eu não vou ser mais um igual a você. Está repreendido no nome de Jesus a corrupção, a imoralidade, a devassidão. Toda pessoa que começa a errar e não olha para Jesus, a tendência dele é crescer no erro, é repetir o erro, e vai chegar um momento que já não vai ter como voltar mais, de tanto que ele se infiltrou no erro, e achando que o errado é certo, ele prefere esta vida de erro. Nós precisamos orar a Deus, como Ana orava pelo seu filho Samuel, como Ana dedicava o seu tempo a Deus, intercedendo por Samuel. Senhor, dê graça ao meu filho, faça o meu filho ser digno, mesmo no meio de indignos. Ela e Eucana possivelmente via o procedimento dos 3 sacerdotes. Mas ela entregou seu filho, ela devolveu seu filho, foi nas mãos de Deus, foi a Deus que ela votou que o faria, e foi a Deus que ela o fez. E você e eu, o que podemos aprender disso? Primeiro, que nós estaremos em nossa volta muitas pessoas que irão se beneficiar do reino de Deus. Mas lembra de uma coisa, nós vamos falar no estudo próximo de como Deus mudou essa história. Deus pode passar um tempo sem punir, Deus pode passar um tempo sem falar, Deus pode passar um tempo sem repreender, para ver se as pessoas se arrependem por si mesmas. Mas chega o momento de Deus agir, e quando Deus começa a agir, sem arrependimento dessas pessoas, não haverá escape. Deus os tratará, como Ele é Deus e justo, Ele os tratará, e Ele os punirá. Virá um dia em que o indigno será afastado do digno. Por isso a Bíblia diz: digno é o Cordeiro de abrir o livro. Se você, cristão e cristã, não procurar andar com dignidade na presença do Senhor, você irá se perverter neste mundo dos que se dizem espertos, mas estão indo para o fogo do inferno por serem tolos e não discernir qual é a boa e agradável vontade de Deus para a vida deles. Eu agora há pouco estava dizendo a um irmão que me pediu para levar um iPhone para a filha dele no Brasil.
Eu tive que falar com ele com toda a seriedade, dizendo, eu não posso levar, porque se eu levar, eu vou ter que omitir ou de mentir lá na alfândega, dizendo que não estou levando nada a declarar. E isso pode custar a minha unção com Deus. Isso pode custar um afastamento meu com Deus. A minha intimidade com Deus pode estar nisso aí, ou em qualquer outra omissão ou mentira. E eu preferi andar com o Senhor Deus. Eu preferi pagar o preço. Por isso eu não levo nada além da cota que eu posso levar, nem para mim e nem para os outros. Eu não posso colocar anos vividos buscando a Deus pela madrugada, buscando ter intimidade com Deus e jogar fora em 1 minuto ou 30 segundos por uma omissão ou por uma mentira. O pecado jaz à porta, como Jesus disse para Judas Iscariotes. Mas nós precisamos vencer o pecado, vencer o mal. E muitas das vezes pode nos parecer duros demais ter que falar algumas verdades para as pessoas, mas precisamos andar na verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tira o peso da mentira do seu ombro, quando você tira o peso da corrupção do seu ombro, quando você tira o peso da imoralidade do seu ombro, quando você tira aquela cruz que te oprime e que te faz sofrer, aquele fardo que te faz sofrer, por você estar afastando-se de Deus, e você joga fora esse fardo e diz, Deus tenha misericórdia de mim, faça-me digno, Deus, de falar com o Senhor. A Bíblia diz que o filho que busca a santidade, ele tem ousadia ao chegar na presença de Deus, porque ele chega purificado, lavado, redimido, comprado pelo sangue do eterno e sumo sacerdote da aliança eterna que Deus fez com o homem, que lhe dá direito à vida eterna. Ele chega com ousadia na presença de Pai, e ele chega como um filho verdadeiro, um filho de que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a verdade e que vive a verdade no seu dia a dia, no seu momento a momento, em todo tempo. Deus está caminhando comigo e com você. Em todo tempo, Deus está nos observando. Sejamos santuários do Deus vivo. Oremos a Deus, faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Faça-me ver a tua glória, Senhor. Faça-me aproximar de ti a cada dia. E este mundo perdido que vá ficando para trás. Mas eu quero caminhar de glória em glória na presença do Senhor, até ir habitar com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era digno, mesmo no meio de indignos. Seja você esta pessoa. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus com esta palavra. E a partir de amanhã, Deus muda a história. No nome de Jesus, fique comigo e sigamos aprendendo a palavra de Deus. Um grande abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E até amanhã.